E nós estamos de volta. Nós vamos conversar com o psicólogo Rafael Remer sobre um assunto que machuca, maltrata muita gente. Ciúmes, responsável por destruir tantos relacionamentos e tantas vidas. Você sabe como lidar com isso? Vamos conversar com ele no nosso quadro Cuca Fresca. Rafael, vamos explicar pra gente da onde surge esse sentimento tão destrutivo, tão dolorido como ciúmes? Eu resumo o ciúme da seguinte forma, né? Ciúme é quando o coração da gente fica bem apertadinho porque não confia em si mesmo. O ciúme, na verdade, é uma insegurança nossa, não é uma insegurança no outro. E, por exemplo, assim, o ciúmes pode ser uma coisa, digamos, geneticamente, não sei se é essa palavra, geneticamente herdado, digamos assim, uma criança que conviveu com os pais, conviveu com esse tipo de situação, ela pode trazer isso com ela como se fosse uma coisa que faz parte dela? Cláudia, vamos dizer assim, genética não, né? Mas a gente aprende muito quando criança por imitação, né? Então, se a gente acaba vendo muito isso, de repente a gente pode levar isso para a nossa vida adulta. Não necessariamente. E como lidar com isso? Pois então, é simples, na verdade. Vamos resolver, simples? É simples. Assim, acho que como todos os problemas do mundo se resolveriam da mesma forma, através do diálogo, né? Muitas vezes se tem o ciúme por uma coisa boba. O problema assim, é o que você faz com o ciúme, né? É a grande questão, o que você faz com o ciúme. Às vezes um homem ou uma mulher fica muito chateado, muito brabo com o parceiro ou com a parceira por ele ter olhado para alguma outra pessoa ou ter elogiado alguma outra pessoa. E na maioria dos casos, isso nada mais é do que um olhar comum, um elogio comum, sem desejo. Aí o outro que tem esse problema já encara de outra forma. E daí o que o outro faz com isso? O que se faz com o ciúme? Né? Se você pega esse ciúme, coloca para dentro de você e fica remoendo esse ciúme, e fica, na verdade, a gente acaba fazendo uma coisa muito assim, bem neurótica, de ficar imaginando e de ficar pensando o que isso pode ser, e isso vai se tornando cada vez maior, e se não se externa isso de alguma forma para a pessoa amada, ou para o terapeuta, ou seja lá para quem for, isso vai se tornando uma coisa muito grande. Eu acredito que o casal, ele precisa se moldar, né, um ao outro, e assim, principalmente o que se deve ter em mente é que assim, nós, enquanto casais, não completamos o outro totalmente, né? A mulher tem um radar, né, eu falo, né, se vem vindo uma mulher a 2 km de distância, ela já viu, né, e ela fica esperando para ver se o marido vai ver também, né? É verdade, e às vezes a gente nem vê e ainda leva, né, uma bronca, né? Mas no que eu digo que a mulher é mais antenada é na seguinte questão, assim, da mulher de repente às vezes falar: olha, tá faltando isso na relação, ou tá faltando isso, ou toda DR que o homem não gosta. Isso, não, assim, mas acho que a coisa não precisa ser colocada desse jeito, né? Acho que as coisas acabam ficando muito estereotipadas, por exemplo, na DR. E não, eu acho que é uma coisa que a gente consegue sentar e conversar e ter um diálogo maduro, né? E eu, por exemplo, com a Fernanda, a gente tem um diálogo hoje que a gente, claro, não tínhamos há 9 anos atrás, né? Hoje a gente consegue sentar e conversar que nem gente grande. E a gente conversa, a gente consegue acertar muitas situações em relação aos ciúmes e em relação a muitas outras coisas, né? Através do diálogo. E claro que a gente também tem que sempre estar convicto do seguinte: nem sempre a pessoa está aberta ao diálogo naquele momento. Isso é legal. Então é sempre importante a gente saber também qual é o momento da outra pessoa, né? Todos nós temos as nossas limitações. A gente pode ter um ciúme de tal coisa que é uma coisa boba e tudo. Tá, mas então é uma limitação, então acho que não custa nada para o companheiro evitar aquilo,
né? A gente tem que estar sempre muito atento às nossas limitações. Legal, então a dica aqui do Rafael é o diálogo, sempre o diálogo, conversa franca, aberta, madura, no momento certo, pode resolver aí muita coisa de você que vive esse problema, esse sentimento tão dolorido, porque sempre dolorido para quem sente, e eu acho que mais para quem sente, na verdade, do que para quem é vítima, né? É realmente, mas é dolorido para ambas as partes.